TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos mais uma vez aqui reunidos nessa quinta-feira, nesse grande congraçamento, nessa contagem regressiva que a gente faz toda semana e satisfeitos pela repercussão também do que nós fizemos a semana passada por ocasião do lançamento do livro dos nossos queridos amigos e irmãos Ubirajara Franco Rodrigues e Carlos Reis, A Desconstrução de um Mito. Aquilo que vocês viram e onde eles são muito contestados pelas pessoas, antes mesmo dessas pessoas lerem o livro, principalmente porque chamam a atenção dos estudiosos, dos pesquisadores, sobre a procedência dos seres que tripulam os discos voadores, que nós não temos prova alguma de que eles ao menos sejam extraterrestres. Isso se aprofunda depois do programa, um irmão nosso me chamou a atenção para um aspecto que eu não havia levantado, que realmente é muito interessante e talvez seja realmente um marco dentro da pesquisa e quem sabe de coisas mais profundas ainda que não é tempo da gente discutir. Mas eu concordei com ele de que nós, sem sabermos, talvez os próprios autores não saibam também, eles estão trabalhando a favor da lei. Isso é líquido e certo, mas isso é mais para frente. Aquele abraço cordial de toda quinta-feira para os nossos amigos do Brasil, de todas as localidades, esses nossos irmãos que cada dia crescem, alguns que fazem questão de se comunicar conosco, outros que fazem questão de ficar no seu silêncio, não importa, importa que o nosso trabalho está sendo realizado, essa egrégora que nós falamos aqui, outras explicações demos sobre o que é isso, está crescendo cada dia mais e essa sementinha está germinando já há 4 anos. E espero que seja para sempre, essa palavra que a gente se habituou a utilizar aqui. O tema que nós escolhemos hoje para falarmos é algo que os espiritualistas, os esotéricos, os exotéricos escrevem, falam e não se sabe qual é o significado correto. Todo mundo fala em mônada. Hoje nós vamos falar de mônada. Quando eu vinha para cá, todo mundo sabe que eu sou grego. E eu falei, puxa, mônada, vinha pensando antes no caminho para cá. Mônada vem de monadiko. Monádico, em grego, monadiko, significa único. Então, acho eu, tá pensando com os meus botões. Se eu soubesse tudo, eu nem trazia entrevistado aqui, eu ficava falando o tempo todo. Então, eu estou ávido para saber sobre o assunto. Aí eu pensei comigo, monadiko é único? Mônada vem de monadiko, então o que será mônada? Eu vou, antes de apresentar o convidado, que eu acho que vocês não sabem quem é hoje, convidado, eu vou ler sobre esse texto, porque eu vou cobrar dele. Das outras vezes, vocês sabem que eu não trago nada, mas hoje eu faço questão. São 2 textos, um que eu trouxe e o outro que o meu convidado trouxe, e vou ler ambos, para que a gente se posicione e depois a gente possa dissertar. E eu vou explorá-lo nisso aqui que está escrito hoje. Hoje eu trouxe colinha. Uma mônada é um centro de consciência, centelha na chama, ela participa das qualidades do todo. Lembra da semana anterior, com o Jorge, que nós falamos sobre o todo? O uno no todo e o todo no uno, donde é parte integrante, onisciente, onipotente no seu próprio plano. A mônada é limitada nos seus meios de ação pelos veículos de que se serve para agir nos mundos inferiores. Ela é o grande eu, o Purusha, o espírito do homem. A humanidade é tal como um imenso rosário que se tivesse despedaçado e suas contas espalhadas por toda parte, mas cujas contas devem ser encontradas para formar novamente o rosário. Sabem os mais evoluídos homens, ou aqueles a quem demos o nome de adeptos,
que essas contas, as mônadas, aparentemente ilimitadas, possuem um número certo. E assim sendo, é lógico que cada uma delas tenha seu número especial. Daí dizer-se que A ou B não possui, propriamente o nome que usa na Terra, mas o número que lhe é correspondente. E até determinada nota musical e cor, que já tudo isso se acha ligado entre si. Acrescentamos que todas essas coisas se acham ligadas ao mistério do número 777. Já falamos aqui um monte de vezes. E que tudo quanto se tem falado sobre tal número não passam de espessos véus que encobrem cada vez mais um mistério, que só é desvendado pelo homem no momento justo em que se harmonizar com ele. E eu vou dar a autoria de quem escreveu isso aqui. Professor Henrique José de Souza. É ruim, né? Então tá. Aqui é assim, na lata, como dizem. Uma outra versão aqui, um complemento da mônada, agora em outras palavras. A mônada, sem abandonar o seio do Pai, que está nos céus, transforma a energia universal em fluxo de vida. Essa propriedade de Fohat se manifesta no começo de um Manvantara, quando a energia cósmica passa através das mônadas, procedentes de Manvantaras anteriores. Já vamos explicar isso tudo, calma. As mônadas permanecem nos subplanos superiores de Atman, realizando aí, e nas regiões dos planos Anupadaka e Adi, o mistério da unidade e multiplicidade simultâneas. Porém, o fio de vida que brota da mônada, como o raio de luz brota do Sol, deve converter-lhe a vida, energia, em vida consciência através de 7 etapas ou cadeias. Entenderam tudo? Beleza, ótimo. Então agora vamos dissertar sobre isso. Boa noite, Jorge. Como é que você está? Tudo bom? Tô bom. Aqui o gostoso é que a gente começa sempre sorrindo aqui, né? E termina do mesmo jeito. Termina sorrindo. E gargalha no intervalo. Exatamente, isso é uma alegria. Eu sou testemunha. É um prazer ter você aqui novamente. Igualmente, Greg. Obrigado, é bom estar aqui. Abraço a todos, fraterno abraço a todos. Um abraço para Heloísa. Eu te falei que ela falou que sempre assiste, só que ela pensava que a gente era de outra cidade. De outra cidade, tá? E a Heloísa perguntou sobre aquele encontro que você disse que ia fazer, então eu disse para ela que ia conversar contigo. Ainda não tem data prevista. Né? Mas em breve, aqui vocês vão ter as novidades, a hora que tiver que ser, vai ser. Vamos ver se ainda vai ser nesse mês de agosto. Esperamos que sim. Pode ser. No final desse mês de agosto. Então, você se surpreendeu aqui com o texto ou não? Não, a tinta, né, e o que emanava da leitura é inconfundível. É mesmo? Só Mas podia. Ali para nós tínhamos que identificar, não, né? Tinha, sim, mas é aquele tipo de... essa conjunção que o professor Henrique José de Souza faz quando escreve, né, que ele cria realidades e entrelaça, né, e dá uma forma lúdica humana para o texto, isso é único. As pessoas identificam isso? Não, isso é único. Assim, você pode pegar e colocar entre você vários sente textos. A vibração dele nas palavras? Não, a gente vê o resultado, né? Então você pode colocar vários textos de ler, que daí o que é de Henrique José de Souza, você se identifica pelo tato, pelo cheiro, pelo que produz, é outro tipo de escrita. Sim. E veja que é diferente, inclusive a segunda leitura que você fez é de um Dhyani. Né? Então é um texto dado por um Dhyani, né, que está ligado a Henrique José de Souza. Ainda assim, o resultado é diferente. Sim, com né? certeza. Então são dois textos que a gente tem que colocar ponto no final. Não tem como, não dá para... Né? Mas agora nós vamos comentar, claro, exatamente, explicar o que está dito ali, né? Quer dizer, a nossa maneira de ver o que está dito ali, né? Mas são textos referenciais, né? São textos, vamos trazer isso de uma maneira inteligível para que todo mundo possa entender. Então, você quer começar por onde? Eu quero começar pelo que você falou de início, do livro dos seus amigos, que daí o título do livro é A Desconstrução de um Mito. Isto. E sabe que para desconstruir qualquer mito, o mito o mito ele é um conglomerado de crenças. Ele é um conglomerado que toma por base aquilo que foi plasmado pelo autor no momento da criação. Quando ele teve a ideia, então ele usa a energia vital
para criar umas formas de pensamento ou seres no astral, esse entrelaçamento, essa nova realidade que ele dá depois quando escreve o nome de livro ou uma peça de teatro, um filme, o que seja. Então, é uma realidade que se ninguém crê, só quem vai vitalizar é o autor. Se todo mundo lê e começa a se envolver com aquilo, isso toma forma. Então, no astral hoje, qualquer um desses personagens de desenho animado que vira filme, que a gente cultua na infância e ainda hoje, todos eles são seres vivos, né? E que existe entrelaçando todas as emoções daqueles que já leram, que vão assistir o filme, que se emocionam, que gostam, que odeiam. Então, esse conglomerado de coisas, ele toma vida. O mito é quando então se cria alguma coisa, alguém cria uma coisa inicial e várias pessoas começam a acreditar ou desacreditar, não interessa, olhou para a coisa olha de volta, né? Isso começa a ser vitalizado e se torna uma realidade que pode depois vir aceita. Tanto é que se diz que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Né? Exatamente. Isso é uma estratégia esotérica, oculta, né? De quem trabalha contra a lei, de pegar e criar falsas verdades para iludir o povo. Né? Então você cria uma mentira e é tão repetido, isso aí daí, alguns acreditam não, isso é vitalizado, se enraizou no astral, passa a ser verdade. Mas é incrível, né? A resistência do ser humano ao novo, né, Jorge? Então, aí no caso daí, para desconstruir o mito, né, conforme é o título do livro, e eu nem sei que livro é, mas só comentando. Sim, a frase que é muito a propósito para o nosso dia a dia. A única maneira de desconstruir o mito é desvitalizar. Né? E você desvitaliza alguma coisa quando você entende aquela coisa e ela não tem mais influência sobre você. Não é quando você não acredita, porque você não acreditar em alguma coisa é vitalizar tal e qual você acreditasse. Da mesma maneira que amar é exatamente igual odiar, lembra, né? Que é a mesma coisa, só que com graus diferentes. Né? Então, você tem uma balança de quente e frio, o quente é um oposto, o frio no outro, é a mesma coisa. O que muda é só o grau de calor embutido em cada um deles, o amor e o ódio, a crença e a descrença também assim. Então, desconstruir o mito, se desconstrói o mito, se vê a realidade, entendendo o que é aquilo sobre o qual está escrito, né? Nem amando, nem odiando, nem crendo, nem descrendo, né? Nem tomando para si e nem querendo colocar à distância. Então, a maneira de se fazer isso é se lançando luz sobre aquilo. O lança-luz, né, é a luz do conhecimento e aquilo se desvanece, se sublima, e se ele for baseado na lei, né, na realidade, no que é verdadeiro, por trás do mito surge o real. Perfeito, né? Com certeza. Se ele for construído em cima do astral, quer dizer, uma construção humana, né? Ele vai ser sublimado, os valores enraizados ali voltam às suas origens, o ódio no amor, a descrença na crença, esse tipo de coisa, e ali não sobra nada a não ser um conjunto de elementais, agora já com um pouco mais de consciência. É por isso que foi levantado pelo nosso irmão ali, de que a coisa pode ser maior do que até os próprios autores imaginam. E isso realmente, isso é um mito que foi criado em função dessa questão do disco voador, do extraterrestre, as coisas assim, e a gente tem se empenhado aí em conversar a respeito, né, para mostrar que não é bem por aí, né? Então, eu sei que a verdade realmente ela choca, né? Não sei se é o termo exato. Ela tem aquele primeiro choque assim de contradizer aquilo que a gente sempre enraizou, porque tem muita coisa enraizada, já falamos muito no programa sobre isso, né, porque assim, éons que a gente carrega essas coisas que nos contaram, que nós não vivenciamos e que nos impuseram a verdade, entre aspas. Depois eu comento. Tá. A verdade ela é chocante, né? Mas ela é chocante não para o ser que a contempla, ela é chocante para o conglomerado de formas que você tem na tua mente concreta e que toma aquilo como surpreendente e ameaçador, porque quando a verdade ela ameaça aquelas coisas contrárias à verdade que eu tenho em mim, essas formas contrárias à verdade que em mim residem, que de mim se alimentam. É a resistência. É a própria sobrevivência, né? É o instinto, né, de autopreservação que faz com que a verdade me assuste, né? E aí eu fujo, né, da minha verdade ou da verdade como um todo. Mas isso é só questão de tempo, porque cedo ou tarde todo mundo acaba. Todo mundo acaba. Jorge, você falou no programa, no último programa que nós tratamos, que nós voltamos ao tema de espírito, de alma, você lembra direitinho aqui, e nós havíamos falado antes daquele programa, num programa qualquer, de que o espírito, assim, quando a gente passava para o outro lado,
nós voltávamos para a nossa Passar mônada. para o outro lado, Passar você pro vai outro ver. lado. É, né? Esse é um conceito que não existe. Né? É, certo, mas a gente é não vai para lado nenhum, né? A gente já está lá. É bom a né? gente esclarecer, claro, porque todo mundo pensa passar para o outro lado. Né? O outro lado da vida. O outro lado não existe, não existe. A vida é aqui e a morte, baseada na nossa ignorância, ela é aqui também. Não tem outro lado. Né? Então, e você fez uma referência no programa que nós fizemos especial sobre alma e espírito. Eu acho que nós fizemos um programa com esse título. Você disse que a alma, o espírito, ou seja lá o que for, sei lá, que eu me confundi a semana passada, a semana retrasada, estou digerindo ainda, né? E voltávamos para a nossa mônada, que uma mônada representa uma família, alguma coisa assim. Então, é um bom gancho para a gente entrar na questão da mônada. Podemos definir a mônada? É bom porque assim, esse tempo que a gente tem vindo conversar aqui é como descascar uma cebola, né? A gente cada vez tira uma camada, mas no fundo só tem uma coisa, né? Então a gente está tirando aqui, são só camadas. Então é camada do mesmo assunto para preparar a ambiência, né? Para o que está sendo dito, né? Até que no final das contas, o que vai ser dito? Nada vai ser dito, porque daí todo mundo vai ter sua própria verdade, e essa que importa, né? Porque a gente não tem verdade nenhuma para dizer para você. Então, uma coisa que eu queria comentar é com relação ao que você disse, antes de a gente entrar propriamente no assunto, Sim. É que você falou que daí você estava na vida para cá, e então você pensou sobre mônada, e daí que era... Que significa... Monádico, monadicó, do grego. Sim. E que daí você, como você não sabe tudo, se você soubesse, não precisava de convidado. Está completamente enganado. Nunca ninguém veio aqui que saiba tudo, nem saiba nada, e jamais virá alguém. Mas nós aprendemos em cada programa aqui. Não, então tá... Então eu trago um convidado para que nós dois, Perfeito, e nós todos aprendamos claro. junto, mas de saber tudo, senão... E agora também me lembrei, porque da outra vez, foi um outro programa, ver como é que as coisas, vocês são elementares tudo. Da outra vez, quando eu vim aqui, aí você perguntou o que eu tinha falado na vez retrasada. E eu não me lembro, né, óbvio, né? Aí você falou assim, pelo menos uma coisa você não sabe, né? Eu não sei nada, eu só venho aqui só para comentar, né, o que eu penso que é a forma como as coisas funcionam, né? Claro. Então tá, bom. Eu estava, antes de vir para cá, então tá uma chuva danada, eu trabalho ali na Rio Branco, e o escritório dá de frente para a avenida, né? Isso agora era mais 7 horas, não sei que hora que era. Uma chuva muito grande, escuro, e aí aquele trânsito horroroso, né? E eu estava pensando em mônada, né? Estava pensando a respeito, e daí fiquei de pé ali perto da janela. E pô, pensar em mônada é para você pensar num Manvantara ou um Manvantara, né? E um Manvantara significa 4 bilhões 320 milhões de anos. Então isso, o que significa a palavra em si? A tradução dela é o quê? Não, primeiro Manvantara, né? Em termos de idade, é 4 bilhões 320 milhões de anos solares, né? Isso é o tempo de existência de uma mônada. E eu estou pensando, eu estou pensando em mônada, 4 bilhões e 320 milhões de anos solares, né? E eu estou olhando esse pessoal que está passando ali embaixo, cada um no seu carro, preocupado com a chuva, com o frio, que tem que ir para casa para comer, que tem conta amanhã e tal. Que caos que é essa existência, né? Que caos que é essa existência, né? Pois é, mas aí foi só, assim, 1 bilionário segundo, porque não é caos. É que quando a gente pensa no ser humano, isso é uma coisa muito importante, pelo menos para mim, é assim, é que nós somos um ser cósmico, o único no qual se mistura a mais alta espiritualidade com a matéria mais grosseira. Nós somos o ponto de inflexão que une o visível com o invisível, né? O espírito com a matéria, um ser altamente complexo e altamente especializado. Por isso que às vezes não compreende a realidade, porque a gente tem que ver a coisa da maneira correta. Você está falando isso limitando ou no todo? Não, vou complementar. Então nós somos a união entre a mais alta espiritualidade e a matéria mais grosseira, né? E o único que consegue transformar toda a matéria cósmica em seres vivos em todos os planos. Por isso, somos deuses. Quando você fala cósmica, você fala no holos, você está dizendo de tudo. Tudo. Bom, aí é sério demais o negócio. Eu sei, mas a gente sempre fala sério, apesar de ser divertido. Claro, mas aí a amplitude disso que você está falando... Não, assim, a gente nunca conversou, nesse ponto que a gente vai conversar hoje, sobre a questão da mônada, para ver a antiguidade de cada um de nós, a complexidade de cada um de nós. E eu também estava me lembrando, agora quando estava estacionando ali, que daí então a gente falou que quando
um ser humano se ilumina, aí uma estrela se apaga, ou uma Isso. estrela se acende. Aí você fala, mas não era o contrário? Não, é que assim, é que quando o ser humano se ilumina, aí a estrela, ela se apaga no céu e se acende nele, ela passa a ser o ponto bindu, o oitavo, né? Porque se realiza o pai e mãe, se realiza Deus no homem. E da mesma forma, quando chega no final de um ciclo, né, e a mônada não atinge, já vamos falar a respeito, o seu nível de evolução apropriado para ela ser transbordada para o ciclo seguinte, né? A estrela correspondente se apaga e aí se apaga, se extingue. Então vê que o mesmo acontecimento, né, ele tem duas tônicas, como sempre, né, dependendo do resultado do próprio ser humano. Mas, pô, vamos voltar, eu vou ser insistente. Esse aí. Você está falando, você sabe que eu sou chatinho, né? Não, Nós estamos falando não é de que eu não sei que você é chato, eu acho que você não é chato. É um grão de poeira, dentro dessa imensidão. Nós estamos dentro de uma galáxia que a própria ciência está cansada de ver. O Hubble está aí, trilhões, quadrilhões, quinqualhões de não sei o quê. Conversa fiada, Grego. Tudo bem, e nós estamos aqui, você está falando, você acabou de dizer uma coisa Eu vou que dizer ficou outras claro hoje. e vai dizer mais, ficou claro. Então, o ser humano não tem a mínima consciência do que ele é. Não. Nada. Não. então, dizer, tem, eu mas me rejeita. choco, recebo isso aí com uma baita Viu a surpresa. questão do choque, da contemplação da verdade? É Claro, exatamente claro, isso. claro. Isso que eu falei para você que daí ia mostrar como é que é, exatamente isso. Porque a distância daquilo que você acaba de dizer e o que a gente vê, puxa, fala, isso aí não condiz, em absoluto é a não. distância entre aquilo que eu acabo de dizer e aquilo que a gente pensa que vê. Perfeito, né? perfeito. Aí sim, e a gente pensa que vê isso aí. Então, na chuva, o trânsito trancado, não sei o que, aquela história do trânsito que a gente comentou algumas semanas atrás, lembra? Então, acontecendo ali, e eu vendo aquela confusão na cabeça das pessoas, quer dizer, pensando que as pessoas ficam confusas, né? E aí, vendo, né, ou pensando sobre a outra ponta do processo, né, que assim, há 4 bilhões de anos e com a questão da cosmogênese, antropogênese. Então, até tem uma música do Raul Seixas que fala que os problemas do universo se misturam com a conta do açougue ou com a conta que vai vencer alguma coisa. Sim. Bem o dia a dia, né? Bem o dia a dia. Só que daí isso não é errado e não é limitante e não há assim nenhuma falha humana, né, em você conviver com as duas coisas. É exatamente você colocar em você, né, a matéria mais densa, o elemental mais denso que aquele o problema no trânsito, com aquele pensamento mais abstrato que é o pré-cosmogênese, colocar um de frente para o outro, aí a cosmogênese nunca mais vai ser a mesma porque ela está contemplando o problema no trânsito, e o problema no trânsito jamais vai ser a mesma porque agora ele contemplou a cosmogênese. Nós fazemos isso. Quando você fala de cosmogênese, é claro, nós estamos falando de planeta Terra, nós estamos falando da cosmogênese, todos acham que nós estamos falando da gente. E estamos falando da gente, né? Porque estamos falando planeta Terra, Florianópolis, Brasil, mundo, tudo isso aqui. Então, como é que a gente pode vivenciar essa visão macro do que você está falando? Tá. Porque existem mundos superiores ou não existem mundos superiores? Você está dando uma conotação, você está dando uma valorização, você está dando uma grandeza. Colocando o ser humano no seu devido lugar. Perfeitamente. Sim, que isso sei. aqui é sério e merece um esclarecimento. Que eu nós sei que vamos fazer vão me escrever e-mails, vão me perguntar, e eu vou ter que ficar rebatendo e-mail para você. Então eu quero... Às vezes o Grego manda alguns e-mails e aí, às vezes eu respondo, às vezes não, né? Porque claro. muitas vezes a falta da resposta é a melhor resposta, né? Também. E às vezes é porque não dá tempo mesmo. Bom, então vamos... Estou surpreso. No ar, surpreso. Que massa isso. Então, ó, vamos um pouquinho mais para trás então. Tá. Tudo isso que a gente vê aqui, nós conversamos sobre Suras, Agnisvatos, Barishads, sobre a raça lemuriana, a Bórea, a Hiperbórea, os Atlantes, a raça Ária. Nós focamos sempre a nossa conversa, né, aqui no planeta. Né? A gente pegou e nós ficamos só na vizinhança da nossa casa, né? Sempre assim, né? Uma outra vez a gente falar dos planetários, das rondas e essas coisas mas todas. não assim, passo a passo, né? Sim. Então daí hoje vamos falar um pouquinho, uma etapa que antecede, né, a isso que a gente conceitou como existência, para mostrar o que é a mônada, né? Primeiro assim, antes de voltar a essa questão da gênese cósmica, né?
Antes que aconteça a matéria, né, o próprio não manifestado, ou Deus, ou que nome se queira, Brahma, que não interessa que nome a gente queira dar, ele se divide em partes primordiais que elas tendem a adquirir consciência. Essa parte primordial, ela é a mônada. Aonde habita a mônada, fisicamente? Lembra que foi falado aqui pelo Diane? A mônada, ela habita na parte superior do mundo átmico. E o mundo átmico simplesmente é o mundo no qual existe o que a gente conceitou com espírito. Ou espírito ou veículos superiores é Atman, Buddha e Manas, a tríade superior. Na parte superior do átmico é onde emana, né, o que a gente conceitou como mônada. Daí, aí então ela esparge, ela desce e se projeta na matéria, e aí existe a mônada humana. De 7 em 7, como nós falamos. Em escala de 7, porque a evolução do Pramanta, ela acontece em 7 linhas do Pramanta, cada linha do Pramanta com 111 adeptos primordiais. 7, aquelas linhas, Abhyala, Najib, Rakovsky, Moya, Kutume, Serapis, assim e tal. Aí então ela vem, desce e se espraia, ela vem e se capilariza até chegar na unidade de evolução. E tem um conceito muito interessante que assim, que o ser humano, ele é uma mônada, né, ou parcela de mônada dentro do Atini-Atini-Atati, que ele está revestido, né, de necessidades kármicas que justificam uma existência. Entende? Então o ser humano, ele é um conglomerado de necessidades kármicas que justificam aquela existência, mas ele está acima da sua própria existência, porque ele é aquilo que a gente conversou. Ele é o fiel da balança, ele é onde se encontra o visível e invisível, né? Onde a matéria mais densa e a matéria mais sutil, o máximo da iluminação, se encontra com o máximo da falta de consciência para ser transformado. Bom, vamos voltar. No ciclo planetário anterior, quando ainda a vida se processava na Lua, no planeta Lua, que hoje é um satélite porque houve a queda lunar, e aí por conta disso então não deixou de existir enquanto planeta. Então o processo de evolução era exatamente igual ao que a gente vê hoje aqui, era também em escala setenária. Então os Varishades, né, que hoje a gente assim chama de Varishades, então eles se dividiam em 7 níveis de evolução, da mesma forma como a gente, em 7 planos também. Quando então terminou o processo de evolução no que a gente conceitua, né, hoje a gente chama de Lua, e que era a ronda planetária dos Agnisvatas, então existiam 7 níveis, né, de mônadas. Porque isso que é uma coisa muito interessante, que a mônada, ela existe, quando ela se divide, veja que ela atinge todo o universo manifesto. Então tem mônada do reino mineral, tem mônada no reino vegetal, tem mônada no reino elemental e tem a mônada do reino hominal, ou Jiva, né? E a mônada Jiva, então, e a coisa também, estou fazendo um parênteses, uma coisa muito interessante, porque assim, o Jiva, né, ele estava em processo de transformação em hierarquia, né? Isso a gente não falou aqui ainda. Não. E veja que assim, e a evolução do Jiva, ela começou no início da cadeia, né, não da cadeia terrestre, mas no início da cadeia, né, do que antecedeu os próprios Asuras. E haveria um tempo em que o Jiva adquiriria o direito de ser chamado de hierarquia, né? E esse tempo em que o Jiva, né, ele se transforma em hierarquia é hoje. Né? É esse tempo que a gente está vivendo agora. Caramba. Então é um determinado ramo racial da quinta raça-mãe, né, do ciclo planetário da Terra, com o transbordo da vida da Lua para cá e com a participação de todas as hierarquias que o antecederam. Então hoje, né, nesse período que a gente vive agora, de 1800 para frente, veja que 1800 para frente então são 200 e poucos anos. 200 anos em 4 bilhões, 320 milhões de anos, né? E a gente está vivendo hoje, né? A gente está participando, não é, do processo de transformação da humanidade em hierarquia Jiva. E a hierarquia Jiva é uma coisa assim tão interessante, porque a hierarquia, ela é perene até o final desse universo.
No próximo ciclo planetário venusiano, a hierarquia Jiva, ela assume a posição que hoje teriam os Agnisvatas. Agnisvata sobe de escala e um deixa de participar desse ciclo. Então a gente adquire o direito de, na próxima gênese planetária, nós fazermos o mesmo papel que a gênese dos nossos pais lunares e pais solares fizeram conosco agora. Então a gente está participando do exato momento em que o Jiva se transforma em hierarquia. Meu Deus do céu. Não é uma coisa massa? É. Agora, ó, se vocês acharem o grego por aí, vocês me chamam. E é uma coisa assim, e quer ver uma coisa? Então, grego, assim, agora eu vou voltar, e até muito a propósito do comentário que a gente vai fazer, vamos parar um pouquinho, que nós vamos ter muito tempo. Então, por assim, tem essa questão das castas, né? Então, que se diz que lá na casa da Índia tinha aquelas castas, e então sim, esse sistema de castas e tal. De onde é que se origina isso? No final da gênese, né, do planeta que nos antecedeu, que no caso era a Lua, os Barishads, aí então tinha várias categorias de mônadas evoluindo. Então tinha a mônada que animava o que seria o equivalente ao homem hoje, né, que seria a mônada humana, o equivalente. Tinha a mônada que potencialmente animaria o que viria a ser os Jivas. Tinha a mônada que animava os animais superiores, mônada que animava os vegetais superiores, que animava os minerais superiores, e as mônadas que animavam 3 reinos de elementais, também no ciclo anterior, da mesma forma como tem hoje. Quando a vaga de vida ela transborda, acabou o ciclo lunar, ela transborda para o seguinte, quando a Terra ainda era ígnea, então esse transbordo de vida para cá, essas mônadas, elas permanecem. Então veja que a mônada que me anima, né, e a mônada que te anima, que pode ser a mesma ou não, eu não sei, ela já existia antes da Terra sequer ser solidificada. Então você quer dar uma idade para a mônada, então são 4.320.000.000 de anos. Isso é uma mônada, né? Isso, agora que nós somos hierarquia, nos dá o direito de ser o que eu disse, nós somos exatamente o que une o visível e o invisível. Quando transborda essas mônadas para cá, o que acontece? As mônadas de primeira categoria, que seriam o equivalente aos humanos do ciclo anterior, né, elas vêm e aí passam pelos ciclos aqui no nosso planeta, eles obtêm a experiência mineral, vegetal, animal e entram no hominal. E aí, entrando no hominal, então elas acompanham o que os Asuras, né, os Agnisvatas e Barishads fizeram até chegar no Jiva hoje. As mônadas de segunda categoria na Lua, né, elas que animavam que seriam os animais superiores, elas adquirem o direito nesse transbordo de vaga de vida para o planeta seguinte a encarnar como humanos, também como Jiva. Né? Porque o Jiva, só fazer um parênteses, tem o Jiva, que somos nós, a hierarquia Jiva, e tem o Jivatma, que é o Jiva já quando ele está, o Jiva iluminado, isso se transforma no Jivatma. No processo de descida, né, até chegar a isso que você disse que a gente está dando muito valor ao ser humano, o ser humano, eu, você, a Rose, o Alvin, a Emberê, quem está nos assistindo, teu filho. Então o que acontece? Antes de, né, eu pensar em ter o corpo físico, eu tenho 3 impulsos iniciais, né, onde é plasmado Atman, Buddha e Manas. O meu espírito ele é parido, meus veículos superiores são paridos baseado no influxo da própria mônada. E aí então a vontade, com o primeiro influxo de uma hierarquia arrúpica, que não tem forma, que não vou falar o nome aqui, porque não é o momento agora. Então a primeira hierarquia arrúpica, ela injeta no plano átmico a vontade, baseado na ação da mônada, que é você, que sou eu. Aí, olha só o que acontece, essa injeção de vontade divina, né, no plano átmico, cria a primeira veste, né, que vai ser o meu corpo. Aí, a segunda hierarquia, ela vem e injeta no plano búdico, né, o que a gente conceitua como sabedoria, né, e aí eu tenho o segundo corpo, que seria o meu veículo superior. A terceira hierarquia, ela injeta também, baseado na ação da mônada, no terceiro plano, né, o que tem, a gente conceitou como atividade divina. Aí então eu tenho Atman, Buddha e Manas, vontade, sabedoria e atividade. Antes de eu existir fisicamente, 3 hierarquias arrúpicas, a rúpica é que não tem forma, né? Então elas já tiveram que agir para preparar o elo de ligação do mundo invisível com aquilo que vai ser o mundo visível.
Né? Aí entre são aquelas que a gente tem falado, que são os Suras, Agnisvatas, Barishads e os Jivas agora. Deu as 7 partes. Então você vê que o que eu tenho na mão, o poder que eu tenho na mão, o conglomerado de poderes que eu sou, o complexo que eu sou em termos de ser humano, ele antecede a própria criação do que a gente conceitua como espírito ou veículos superiores, que é Timã, Buddha e Manas. Esse é o ser humano. Aí então, o que acontece? Então, fechando parênteses, voltamos lá. Então, transbordou a primeira hierarquia para a Terra, né, e deu então a primeira categoria de seres humanos. A segunda, que são os animais superiores, ela transborda e vem e encarna como Jiva. A terceira, que são os vegetais superiores, vem e encarna como Jiva, desde o início da gênese do planeta. E a quarta, né, que seriam os minerais superiores, ela vem encarnar como ser humano, só que daí ela só passa a existir em meados da terceira raça-mãe da raça lemuriana. E aí então é aquele ser humano com pouca experiência de vida. Essas 4 hierarquias primeiras que transbordaram para cá, para o nosso planeta, é que gerou o conceito de casta. Só que daí esse conceito de casta é interpretado erroneamente, né, do ponto de vista humano, dá o conceito de casta que existia tradicionalmente na Índia, que hoje ainda existe, que é o Brahmane não pode se misturar com o guerreiro, que não pode se misturar com o sacerdote, que não pode se misturar com o... Sim, o sangue nobre, o sangue azul com o sangue não sei o quê. Até porque sangue azul, isso é um mito, é uma mentira criada intencionalmente, porque o único sangue azul, quem tem é o Apta. O Apta é a realeza, é a divindade antropomorfizada. Fora disso, é todo mundo igual. Agora, inclusive, tem alguns que acham o sangue azul ser muito pior do que a 4ª hierarquia que transbordou da Lua para cá e que não tem consciência nenhuma. Só me diz só para um esclarecimento entre mônada, singular e mônadas. Tá, só esse esclarecimento. Não, sim. Então, a mônada, ela, de início, então eu tenho um influxo de mônadas. Por exemplo, deixa eu falar que mônada é um número ilimitado, né? Não é. Né? Também é em 777. Sim. Quantos bilhões de seres humanos tem na Terra hoje? Quase 7. Quase 7. Pois é. Então são 677 bilhões de mônadas dentro do Manvantara ou Manvantara. Né? Então, só que nesse caso... De mônadas? Nossa, mas como? Exatamente. Só que é o seguinte, nem toda mônada, né, ela tem idade, né, para ser Jiva. Isso que tem que entender. Porque o Jiva hoje, ele é a humanidade, hoje o homem, hoje o ser humano, ele é a cereja do bolo. Ele é o máximo da evolução que se chegou da união do humano com o divino. Então, mas quando você disse em outras ocasiões aqui, e hoje também vamos dizer, eu e você talvez sejamos da mesma mônada de outras pessoas. Então, existem mônadas e grupos de seres, vamos chamar assim, são alocados a essas mônadas. São entrelaçados, porque assim, uma mônada humana... Por que elas são diferentes? Por que existem mônadas diferentes, assim vamos dizer? Isso que eu acabei de dizer. No transbordo de existência do ciclo planetário anterior para esse, veio 4 categorias de mônadas. Tá. Então vamos lá. Essas 4 categorias aí encarnam como seres, não que eu seja mais antigo ou melhor que você, ou que você seja mais antigo que eu. Sim. É que o nosso tempo de existência é diferenciado. E daí que as pessoas confundem em outros aspectos, é bom a gente falar de alma gêmea, de empatia que tem por determinadas pessoas. Não existe. Provavelmente deve ser a mesma mônada, né? Não. Também nem isso? Não necessariamente porque também? A empatia, ela se dá no vital e no astral. Né? Nada a ver com outros níveis, Nada a ver então. com nível superior. Perfeito. Ótimo esclarecimento também. O conceito de amor, o conceito de empatia... Vamos acabar com esse mito também. Não existe. Então. Qualquer conceito humano que a gente tenha com relação ao gostar ou não gostar de um ser humano, ele existe só até onde os olhos alcançam. No plano invisível isso não existe. No plano do espírito, no plano da mônada, isso é impossível, porque na medida em que eu subo, é um só. Né? Eu tenho a vida e a energia. A vida e a energia, ela se lança, ela se capilariza, ela se projeta na multiplicidade. Se projetou na multiplicidade, ela vai se fazer o quê? Ela vai se transformar em vida-consciência. Sim, aí já não tem essas coisas. Até você falou agora há pouco em Eon. Isso. Né? Eon, em grego, tem a ver com idade. Exato. Né? Só que também Eon é um átomo cósmico consciente, que seria uma mônada depois de todo o processo, todo o trabalho de passar, né, em 777 grupos de encarnações em um ciclo. Que também ao contrário é Noé, né? Sim, mas é porque Noé, anagramaticamente, tem a ver com a coisa esotérica que a gente já falou aqui. Já, né? Já falamos, a Arca de Noé é um programa específico. Exatamente. Deixa eu fazer só uma coisinha que está uma pergunta que não quer calar, né? Vai ter tempo.
considerando aquilo que você falou e me chocou no começo, né, da nossa importância, e depois você fala ainda em karma. Então, como é possível para uma mente, já captou, Boa, né? isso, claro. Deve Como é falar. possível para uma mente concreta, e que todo mundo está nos assistindo hoje, essa importância de que nós temos, você falou a nível universo, não estamos falando de galáxia, não estamos falando de planeta. Toda essa importância. Então, que coerência teria numa mente racional, quarto sistema, sei lá que tipo de nomenclatura que a gente dá, que lógica teria existir karma, existir resgate em seres que estão participando desse processo e momento únicos? Muito bem. Essa é uma bela pergunta. Veja que interessante. Então, no planeta anterior, nós tínhamos 4 hierarquias que transbordaram como hierarquia Jiva, né? E 3 hierarquias que transbordaram para cá como 3 hierarquias de elementais, que é uma coisa que a gente nunca falou aqui também. Então, todos os elementais, todos eles se dividem em três hierarquias somente, 3 mundos de elementais somente, 3 tipos somente, né? E veja como é muito interessante. É uma coisa muito interessante. Uhum. Então, isso a gente nunca falou também. É assim, quando então há o transbordo, né, dessas consciências que seriam os elementais da cadeia anterior para a existência que nós temos hoje, né? E veja que é interessante, porque assim, o elemental, ele é formado, assim, tem o elemental do plano vital, tem o elemental do astral, tem o elemental da mente concreta, né? Que é a forma de pensamento. E onde que essas criaturas habitam? Será que o mundo dos elementais é um mundo separado do mundo do meu plano astral? Do meu plano vital? Do meu plano mental? Não. Veja que massa. Então, quando o ser humano está sendo formado, né, dentro do plano, né, do plano vital e do plano astral, que é o nosso plano do mundo das nossas emoções e do mundo da mente concreta, uma camada desse mundo onde nós habitamos, né, é o mundo dos elementais. Então, existe um mundo de elemental no plano vital, que são os que cuidam da natureza, assim. Existe um mundo de elementais dentro do astral e um mundo de elementais dentro do plano mental. Caramba! Vê que massa. Por isso que existe assim, ó, o elemental entrelaçado e o elemental desentrelaçado. Essa primeira camada de elementais em cada um desses 3 planos, eles são desentrelaçados. Desentrelaçados. E existe a massa do plano, né? Quando daí eu tenho uma emoção, eu crio uma forma, um elemental no plano astral, entrelaçado com todos os demais. Desse mesmo plano astral. Do mesmo plano. Não com os outros planos. Do mesmo plano, não, entrelaçado sempre do plano. Do plano sempre, dele, sempre sim. Do plano. E veja uma coisa muito interessante, assim, que o ser humano, então, ele é senhor do seu próprio plano vital e senhor de todos os elementais do plano vital. Então, o elemental do plano vital, do astral, do mental, ou elemental como um todo, tanto faz, sílfide, nereida, gnomo, salamandra, fada, doente, todos eles, ele vê o ser humano, né, como o seu senhor. Qualquer um ser humano, ele é senhor absoluto a ponto de ser confundido com a divindade pelo elemental. Sim. E aí eu sou senhor de quem? De todos os elementais da natureza, de todos os 3 reinos de elementais e dos outros que eu crio. Quais outros que eu crio? As emoções, meus instintos e meus pensamentos. O que acontece? Quando o elemental nesse plano ele evolui, nessas eras sem conta, ele se desentrelaça e sobe na hierarquia. Vai para um outro plano. O subir na hierarquia, ele sair e conseguir ter um trabalho específico. Então, dessa horda de elementais que eu tenho no plano mais denso, aqui embaixo, ele sai e cuida do rio, da árvore, não sei o que e tal, mas ainda ligado a isso aqui. O que acontece? Quando daí eu faço com que o ser que eu estou criando no plano astral, né, a minha emoção, ela seja uma emoção elevada, de acordo com a lei, visando o bem da humanidade, uma emoção consciente, esse elemental, que é um ser vivo que eu criei, veja o poder que nós temos, porque esses elementais que cuidam da natureza, os elementais dessas 3 camadas, eles são seres que foram transbordados de um outro sistema planetário. E é dado ao ser humano hoje criar elementais nesses 3 planos a seu bel prazer.
Então, qualquer emoção que eu tenha, eu estou criando no plano do astral um elemental, um ser vivo, da mesma forma como um ser que veio, né, de toda uma existência anterior, com o mesmo poder, a mesma capacidade, só que com uma diferença. O que eu criei está se alimentando de mim. E ele tem preponderância, ele tem determinância, ele tem influência e poder sobre a natureza. Inclusive, natureza, a gente pensa assim, não, a natureza é o que nos cerca, é o meio ambiente, é o mar, é o rio. Conversa fiada. A natureza é todo o universo, porque todo o universo está mergulhado em um elemento no qual a natureza visível está mergulhado, que é o Akasha. Essa é a natureza. Quando eu crio um pensamento inadequado, ou uma emoção inadequada, ou um instinto inadequado, eu firo a natureza, porque esses elementais que estão nessas camadas, eles cuidam não da natureza visível, da natureza invisível também. Eu prejudico, e essa categoria de seres, veja como é interessante. E vem a questão do karma. Essa categoria de seres que eu estou criando aqui, esse elemental que eu estou criando, essa emoção que eu estou criando, esse pensamento que eu estou criando, esse instinto que eu estou criando, ele é um ser vivo que, quando passar para a cadeia seguinte, que é a cadeia venusiana, né, esse pensamento que eu tive, ele vai nascer como um ser, como uma pessoa. Então eu estou criando seres, estou criando filhos que vão ser seres na cadeia seguinte, que vão ter que passar por um processo evolucional. Agora imagina um pensamento de ódio porque alguém me fechou no trânsito. Está criado. Está vivo, está alimentado, está transitando no astral e interagindo com os elementais que vieram do sistema anterior, né, adquirindo consciência específica, vitalidade específica e, se não for sublimado, ele transborda para a cadeia seguinte como um ser vivo, visível, físico. Que ser vai ser esse? Putz, tem que fazer uma pergunta. E os outros mundos? O que está acontecendo no resto? No universo, em toda essa imensidão. Não adianta sorrir, não. Aqui é pega para responder mesmo. Não pode... Não tem. Eu estou rindo porque eu acho engraçado, porque quando você vai fazer uma pergunta. Né, você já se prepara, né? Não, eu acho que eu devo transmitir alguma coisa aqui. Não. É que daí é muito engraçado. Quando você vai fazer a pergunta, daí então você gera assim como se fosse tipo um redemoinho assim nessa direção assim, né? Isso, ele já vem se formando, né? Sim, não, e aí e você fica assim, e a pergunta está se formando, não? Exatamente. Eu queria, quando você fala, eu queria daí a imagem que você vai falar, né? Ela sai assim, visível, aí você verbaliza. E aí como você pega e represa a pergunta, né? Aí quando você verbaliza, dela te dá prazer em fazer. É por isso que você... É claro que eu tenho que... Não, eu rio porque você sorri. Isso é gratificante. E assim, então quem anima o astral, né? E aí o astral, assim, é tanto os nossos pensamentos, meu, teu, todo mundo que está aqui, de vocês em casa, como o mundo dos elementais. Então, o que anima e o que torna divertido o astral são os ventos de Vayu, né? Que ele dá calor ao astral, né? Sim. Por isso que sempre o calor, ele assim, fala assim, no fogo das paixões, ou eu me esquentei, não sei o que, perdi a cabeça. Então é exatamente isso. Quanto mais aquecido o astral, menos controle você tem sobre aquela traquinagem, é um bando de gente que tem ali no astral, né? Elementais de várias hierarquias, de vários mundos, o que e tal, e o que você cria, o que todo mundo cria, entrelaçado. E aquele... Eu fiz essa pergunta porque você falou em universo, eu estava querendo a deixa. Quando você falou universo, vários, aí eu falei, opa, então a coisa está para lá. Então, o universo é finito e ele são mais do que um universo. Então, como é que a gente deve pensar? Como é que a gente deve pensar? Micro ou a gente deve pensar macro? Não, nem micro nem macro. Micro e macro são conceitos humanos. A gente tem que pensar como quem nós somos. Você, né, é uma mônada humana. Né? Sim. Sim. E uma mônada, né, então ela vai passar por um processo de evolução de 4.320 bilhões de anos. Isso é micro ou isso é macro? Sim, se eu pensar que eu estou aqui vivendo no planeta Terra, no sistema solar aqui, no nosso sistema solar, tal, eu estou visando o micro. Porque eu não tenho a dimensão do macro, vamos dizer. Não. Essa questão que eu Tem queria 3 esclarecer. hierarquias arrúpicas, que eu não vou citar o nome, não é? E aí tem 3 hierarquias rúpicas, Suras, Agnisvatas e Barishadas. Então, assim, as 3 hierarquias, depois os Suras,
né, os filhos do hálito, né, os Agnisvatas do fogo e os Barixades da água. Depois vem o ser humano. Então a gente devia estar assim lá no fizinho, no rabo do tatu. Sim. Mas não é. Em termos de hierarquia cósmica, vem as 3 hierarquias que não precisa falar o nome, né? No meio vem a Jiva, que agora é a hierarquia, e depois então vem Sura, Agnisvata e Varishad. Então nós somos o seguinte, Grego, nós somos exatamente a pedra na qual se assenta toda a evolução do universo no momento. Meu Deus do céu. Eu ia perguntar isso, então. É isso mesmo. Eu sei que você Então perguntar. quer dizer, aqui é o centro do universo. Exatamente. Em outras palavras. É o ponto para onde converge, né, o olhar, a expectativa e a esperança de toda a divindade. Né? Não dá para dizer de toda a humanidade, porque a humanidade é a própria divindade antropomorfizada. Em nós se resolve todas as hierarquias arrúpicas, todas as hierarquias rúpicas, se resolve o futuro humano, se resolve o futuro da divindade e se resolve todo o mundo invisível, todo o plano invisível. Aí vem a questão do karma que você perguntou, Sim. fechando parênteses, voltando. Então o que acontece? Nesse transbordo, né, de vaga de vida do planeta anterior para agora, os que não atingiram, né, a evolução necessária, eles trazem esse lastro para ser resolvido. E esse lastro para ser resolvido, né, é a experienciação humana, junto com o não cósmico, que a gente já conversou várias vezes aqui. Isso então são os desvios de lei. O que é o karma? O karma são esses seres criados, consciente ou inconscientemente, nos 3 planos mais básicos, que é o vital, o astral e da mente concreta, e que precisam ser sublimados. Então, o karma não é um peso. Karma é trabalho de lei. Quando eu vou resgatar um karma, significa o seguinte: eu vou sublimar aquele ser que foi criado inconscientemente. Então, o karma a gente tem que tirar de vez, ou vamos falar sobre isso agora, a ideia de que é uma coisa pesada, o meu karma e tal, e a gente se diverte, é um deleite, né? Assim, o sofrer, assim, talvez seja o maior prêmio que foi dado à humanidade, a humanidade se diverte sofrendo, então assim, o meu karma, não sei o que é isso? Né? O karma é o seguinte, é trabalho de lei, porque você está sublimando, está resolvendo coisas que foram ancestralmente criadas pela humanidade e coisas as quais somente você tem condição de resolver, porque para resolver o karma, para resolver o invisível, significa o seguinte: tem que olhar nos olhos do que foi criado, sublimar e dar consciência para aquela coisa em si que foi criada, para que ela adquira o seu papel, sua consciência original e seja sublimada e passe a fazer o seu papel de lei, que é transformar harmônico todos os planos para que não haja uma interferência na evolução da próxima cadeia, como houve na cadeia anterior. Perfeito. Isso é que nos compete. Então, bem-vindo karma, bem-vindo aos seus, por quê? Porque é a única maneira que nós temos de fazer o quê? Zerar a história humana, zerar a história divina, porque a queda não é uma queda humana, é uma queda divina que vem sendo resolvida, né? E que veja como é muito interessante. Inclusive a questão da queda divina, né, da hierarquia que caiu, ela foi resolvida exatamente nesse período em que o Jiva adquire status de hierarquia. E é muito interessante porque daí agora nós não temos 7 linhas do Pramanta, nós temos a 8ª linha do Pramanta, que são os Jivas. Então, fala assim, não, existem os adeptos da linha do Pramanta, assim, ótimo, agora existem os adeptos da 8ª linha Jiva, que somos nós, que somos vocês. Caramba, agora, ó, depois do que nós ouvimos hoje aqui, eu acho que todos nós vamos pensar bastante, tentar digerir essa... É porque nós temos que ter em mente assim, Grego, assim, nós somos seres com uma ancestralidade que ultrapassa qualquer capacidade de compreensão da mente concreta. Você pensa em como você era há 4 bilhões de anos atrás? Não faço a mínima ideia. Não, porque a gente vai tentar imaginar isso com o cérebro e eu tenho que compreender isso com a minha mente abstrata, que daí é a própria questão da mônada. E nós temos um caminho a seguir. Toda mônada, ela tem um objetivo, Grego, ela vai se transformar em uma coisa, num Dian-Xuan, num planetário. Vai chegar um momento em que cada conjunto de evolução, que hoje a gente chama de Jiva, de mônada, vai estar regindo todo um planeta, que é como tem hoje. É, porque no fundo, o ser humano, desde o pior ser humano, esse que optou por ter uma vida marginal, essas coisas assim, ele tem lá dentro de si a esperança, ele sente alguma coisa e a vida leva ele para esses caminhos. Então, no fundo, todos nós temos aqui dentro, eu penso assim,
Só que a gente não consegue definir aquilo que é o que você acabou de definir. Você deu uma definição a essas coisas que todo mundo sente. Tem muita gente que vive de esperança. Podemos dar o nome disso de esperança. Tem gente que acha que o amanhã pode ser diferente, que sonha. Então ele só não consegue... O amanhã é hoje, né? Exato. Mas ele não consegue definir que coisa que é essa que faz com que, apesar de todas as cacetadas que a gente leva na vida, a gente continua... Faz parte. A gente continua naquele caminho. Por que você não mudou de caminho? Sei lá. Porque eu sigo isso aqui. A gente não muda de caminho porque só tem um caminho. Bom. Né? E a experiência, né? O erro, o acerto, isso você está sublimando, né? Seres invisíveis que é o teu trabalho. Você está existindo para isso. Sim. Agora, uma coisa que tem que deixar muito claro é o seguinte, não diz assim, não, então já que é assim que todo mundo vai chegar e ser um Dianchuan planetário, então vou chutar o pó da barraca, você agora eu pegar e vou lá... Não é assim. É que é o seguinte, no final de um ciclo, né? A mônada, ela tem que estar em determinado nível de consciência, quer dizer, você tem que ter feito, por isso que quando o influxo inicial que vai formar teu veículo superior, que vai ter o fio de sutratman que liga até o plano físico, então você tem vontade, amor, sabedoria e atividade. Então, ou você usa vontade, amor, sabedoria e atividade em função da lei, ou no final do ciclo você é reprovado. No ciclo seguinte, em vez de você encarnar, né, e existir como um Jiva, ou como um Arate de fogo, ou como um elemento da humanidade alada, da humanidade logística, um Dianchuan, você vai e volta para o reino primeiro. Né? Você vai e começa como vegetal novamente, e aí você tem toda a cadeia, 4 bilhões, 320 milhões de anos para pensar na besteira que você fez. Brincadeira, você não vai... Não é verdade. É só uma maneira de dizer. Você não vai ter consciência desse processo, porque a consciência, no caso, que a gente vê, é a consciência do cérebro. Essa ela finda no que a gente conceitou como morte, mas a coisa inteira ela permanece até no final do Manvantara, ou um dia de Brahma. Puxa vida, hein? Quanto nós temos, ô Fernando? 1 minuto? 1 minuto. Puxa vida. Imagina o quanto acontece em 1 minuto, porque em 1 minuto o sistema solar está andando, todo mundo evoluindo, Agartha, Duat, Shambhala e tal, e todo o universo visível, o sistema solar visível, se movendo em direção a Sírius, que gravita em função do Sol oculto, né? E o Sol oculto é onde emana o que nos permite transformar a vida energia em vida consciência. Bom, pelo que o seu amigo aqui do outro lado da câmera conseguiu discernir, eu acho que nós... puxa vida. Não dá para resumir assim, nós não somos pouca coisa não, viu? Você pode ficar descansado. O que a gente tem que fazer é assumir, só isso. Assumir quem nós somos, né? Encarar a vida... Assim, imagine que o elemental, os elementais do reino da natureza, os elementais que a gente cria, eles dependem de cada um de nós, como cada um de nós ora para a divindade. Então, se comporte como divinos, porque tem 6 reinos da natureza dependendo de vocês. Todos os do reino vital, do astral, da mente concreta, tudo que vocês têm por instinto, tudo que vocês pensam, tudo que vocês têm como emoção, e mais os 3 reinos básicos, né, que são os elementais da natureza. Todos eles os veem como a própria divindade. Então vamos nos comportar de acordo, né? Usar a vida para aquilo que a vida foi criada, que é para evoluir e para resolver a coisa cósmica como um todo. E com muita alegria, com muita felicidade e com pax. Você deixou o seu amigo entrevistador hoje. Ainda bem que eu vou com o Fernando embora, porque eu já sei o caminho de casa, tá? Puxa vida, bom. Um abraço a todos e uma boa noite. Né? Isso, muito obrigado e até sempre. Até sempre. Fiquem em paz. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. A TV Floripa agora